A ideia de que envelhecer é perder valor não nasce do acaso. Ela é reforçada o tempo todo pelas imagens que consumimos. Se as telas só mostram juventude como símbolo de beleza e importância, acabamos absorvendo, mesmo sem querer, que ficar velho é ficar invisível. Você já reparou que nos contos de fadas os vilões são quase sempre velhos? E os mocinhos? Jovens, bonitos e quase sempre perfeitos. Por que será que juventude quase sempre anda de mãos dadas com bondade, beleza e valor? Se esse tema já te fez pensar, já deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que você ache que precisa ouvir isso. Vamos começar com um padrão. Um padrão bem visível. O padrão de beleza. O etarismo e a exaltação da juventude estão completamente entrelaçados, como se fossem partes do mesmo espelho distorcido. A madraça da Cinderela, ressentida, é invejosa, amarga. A rainha má, obstinada em continuar sendo a mais bela, é obcecada em não ser superada por alguém mais jovem. A bruxa de João e Maria, uma velha, isolada, canibal. A mãe de Rapunzel sequestra e aprisiona uma jovem para sugar sua juventude, literalmente. E o que esses personagens têm em comum além da maldade? A idade. A idade avançada. Envelhecer nesses contos é quase uma maldição. Principalmente se você for mulher. É quase uma sentença. Se você é velha, você é feia, perigosa ou, no mínimo, irrelevante. A velhice se torna um símbolo de decadência moral e física, enquanto a juventude é a moeda social mais valiosa. E o pior, isso não acontece por acaso, e não somente nos contos de fadas. Essas histórias reforçam uma mensagem perigosa. A juventude é o bem mais valioso. A velhice é algo a ser temido, escondido, evitado. Esses contos são reflexos de uma sociedade que, historicamente, marginalizou o envelhecimento, principalmente o feminino. Lembra da nossa conversa sobre a caça às bruxas? Mulheres idosas, viúvas, com conhecimento de cura, independentes, eram vistas como ameaças ao sistema patriarcal. Isso foi transferido para os contos de fada na forma de velha má. A rainha má e seu espelho deixam isso claro. Espelho, espelho meu, ela não está só perguntando sobre beleza. Ela está pedindo validação. Ela está com medo de sumir. Parece exagero? Acha que isso ficou nos livros antigos? Olha ao redor. Acha que isso ficou no passado? O que aparece na TV, no cinema, nos stories, nos comerciais, tudo isso molda o que é considerado belo, desejável, relevante. E o que essas telas mais mostram? Corpos jovens, rostos sem rugas, peles lisas, energias sem pausa. Como se isso fosse sinônimo de sucesso, de amor, de felicidade. Basta pensar, quantos galãs grisalhos ainda em romances nas tramas e quantas mulheres mais velhas têm direito ao mesmo protagonismo. A ideia de que envelhecer é perder valor não nasce do acaso. Ela é reforçada o tempo todo pelas imagens que consumimos. Se as telas só mostram juventude como símbolo de beleza e importância, acabamos absorvendo, mesmo sem querer, que ficar velho é ficar invisível. E o resultado disso? A obsessão pela juventude, procedimentos estéticos, filtros em excesso, medo do espelho, medo de assumir a própria idade. Não é à toa que tanta gente começa a lutar contra o tempo. Como se fosse possível vencer essa batalha. No fim, o padrão de beleza, o etarismo e o culto à juventude são como três fios que se entrelaçam e formam uma única armadilha. Uma armadilha que não só afeta como os outros nos veem, mas também como nós nos vemos. Muitos jovens se sentem imunes a isso, mas o tempo passa. E se tudo der certo, todos iremos envelhecer. E quando são mulheres, a cobrança estética, o padrão, é ainda mais cruel.
A velhice aparece ou como problema ou como piada, ou como sabedoria distante e sem desejo. A cobrança estética se torna cruel. Rugas viram defeitos, cabelos brancos viram desleixo, e a menopausa quase um tabu. E aí entra um ponto importante. O etarismo que vemos nas histórias não ficou lá no passado. Ele molda, até hoje, como vemos o envelhecimento. O pior, como sentimos o envelhecer no próprio corpo. Como isso afeta não só como os outros nos enxergam, mas como a gente mesmo se vê. E o mais doloroso é quando nós mesmos reproduzimos esse preconceito. E quando o preconceito vem de dentro? O autopreconceito que nega a beleza do tempo em nós mesmos. Quantas vezes você já se pegou rejeitando seu próprio reflexo, se culpando por não parecer mais como antes? Nos contos de fada, a juventude é pura, inocente, bela. Mesmo que passiva, ela está destinada à felicidade. A velhice, por outro lado, é ativa, sim, mas quase sempre do lado errado da história. A fada madrinha, geralmente assexuada, mágica, etérea, quase sem corpo. O velho rei, muitas vezes impotente diante do mal. O eremita dá um conselho e some. São personagens importantes, mas sem desejo, sem complexidade, sem protagonismo. Quer mais um exemplo brutal? Arranha mais seu espelho. Espelho, espelho meu. O medo que ela carrega é real. O de perder relevância, poder e valor social com a idade. E a mensagem por trás disso é pesada. Envelhecer é algo a ser evitado a qualquer custo. E tudo isso reforça uma mensagem brutal. Envelhecer é algo a ser combatido, e os jovens, mesmo ingênuos, são sempre heróis, por mais passivos ou ingênuos que sejam. São destinados à felicidade. O que isso diz sobre o nosso imaginário coletivo? O padrão se repete, mas pode ser quebrado. Essas histórias moldam o nosso olhar desde a infância. E mesmo sem perceber, a gente cresce associando juventude a valor e velhice a perda. Mas e se a gente recontasse tudo isso? E se o envelhecer fosse símbolo de poder, liberdade, de identidade, sabedoria e não padrão? Onde personagens mais velhos não fossem apenas coadjuvantes ou vilões, mas protagonistas de suas próprias jornadas. Porque de fato isso acontece na vida dos mais velhos e dos mais jovens que, se permanecerem vivos, envelhecerão. Porque no fim das contas, os contos de fadas sempre foram um espelho da sociedade. E talvez esteja na hora de mudar o reflexo. Porque, no fim das contas, envelhecer não deveria ser um medo. Deveria ser uma conquista. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Leva essa história para mais gente. É importante dizer, o tempo passa. E junto com ele vem também a nossa sabedoria, a liberdade de ser quem a gente é, com tudo aquilo que construiu, com o direito de existir, com tudo que a vida deixou na gente. Rugas, histórias, marcas, orgulho e autoestima. E a beleza que nos pertence. Obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.